Todos nós temos 24 horas no dia. Então, por que que parece que para algumas pessoas elas dão conta de tudo e as outras estão sempre atrasadas? Nunca dão conta das suas tarefas, ainda que sejam menos tarefas do que aquela outra que dá conta de tudo. E elas estão ali, sempre arrastando aquelas tarefas no dia a dia. Então, como lidar, né, com essas tarefas que surgem a todo momento? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. É exatamente porque você não tem tempo que você tem que se tornar um engenheiro independente, né? Nós vamos te mostrar aqui como você pode driblar essa falta de tempo. Porque eu vou te falar, viu? Tem gente que dá raiva. Tem gente que você olha que a pessoa faz 3.000 coisas, dá conta de tudo. Assim, cara, como é que pode ser isso? É digno de inveja, né? É digno de inveja. Você fala, como não? Tem que ter alguma coisa por trás disso. Não é possível. E não é uma pessoa, são algumas pessoas. E, coincidentemente, ou não, essas pessoas costumam ter mais resultados, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, né, como sempre a gente fala, para quem está caindo de paraquedas aqui hoje, eu sou o Johnson Rigueira. Eu sou a Tati Ribeiro. E nós somos engenheiros e coaches. E nós ajudamos engenheiros a alcançarem a sua independência na engenharia, o que quer que independência signifique para você. Independência financeira, independência de tempo, independência geográfica. Você tem a sua, você está buscando a sua independência. E a gente te ajuda nessa jornada. Isso, e o tema da live de hoje é como ter tempo se as tarefas não acabam. Bom, para começar, vamos jogar real, né? As tarefas realmente jamais vão acabar. Jamais. E se você não estiver no controle delas, elas vão te controlar. Por quê? Porque sempre vão ter tarefas que você não tinha planejado. A gente está com um exemplo ótimo aqui em casa esses dias, de várias coisas que foram aparecendo e que, por mais planejado que a gente tivesse, a gente ia ter essas interferências. Então, a gente precisa entender essas interferências que vão surgindo e como é que a gente faz para poder conectar. Por quê, cara? Essas pessoas que a gente estava falando ali no começo, que elas têm 50 horas no dia, né, parece... então elas não têm imprevistos, elas não têm, assim, essas interferências? Tem sim. Elas só sabem lidar com essas interferências de uma melhor forma. É uma estratégia, né? E eu tô falando que a gente teve interferências aqui, por quê? Cara, a Juju, para quem não sabe, a Juju, nossa filhinha de 5 anos, ela ficou com febre no começo da semana. E aí a gente teve que ir ajustando isso aqui, né? Pegando uma avó de plantão e teve que ir ajustando. Agora ela está ali próximo da gente, mas está no quartinho dela. Entrou uma cadela no cio, nosso cachorro ficou louco aqui dentro de casa e latindo. Agora ele está quieto ali olhando para mim, eu não posso nem olhar para ele, senão ele vai começar a chorar. E, como se não fosse pouco, a caixa acoplada do vaso sanitário começou a vazar. E aí o que acontece? A gente para de ter 2 banheiros e só tem um banheiro. Cara, são coisas que parece que não, mas são coisas que vão interferindo, vão consumindo o seu tempo, o seu foco, a sua energia, né? E se você não sabe como lidar com isso, realmente acaba o seu tempo, acaba o seu dia, acaba os seus resultados, né? E o tempo todo está acontecendo isso. E aí, né, lembrar, a gente sempre gosta de conectar as coisas aqui, né? Conectar os conteúdos que a gente já fez em outros dias para você enxergando, né? Tem pessoas que naturalmente já dão mais conta das tarefas do que outras, né? E por quê? É o que nós falamos na live de terça-feira dessa semana. Isso tem tudo a ver com perfis comportamentais. Né? Tem determinados perfis que são aqueles que começam muito bem a tarefa, mas aí vai lá e não consegue terminar. Se distrai muito facilmente com muitas coisas. Já tem outros perfis que eles são ali, foco na tarefa dada, tarefa cumprida, e que eles têm muito claro esse planejamento para irem lá e fazerem. Tem outros perfis que aparece
aparece um imprevisto, assim, no meio do caminho, né? Esses incêndios que têm que ser apagados, aí a pessoa pira. Aí a pessoa pira porque tirou tudo da rota que ela tinha toda planejadinha, não é? Então, tem essa relação, não é simplesmente é uma coisa de sorte. Não, tem algumas pessoas que efetivamente já têm essa característica mais interna, mas é possível sim que todas as pessoas sejam mais produtivas. Por quê? Porque existem ferramentas para que você consiga aplicar para ser mais produtivo, também para ter mais constância. Produtividade está muito relacionada com a constância que você tem, com o foco que você tem também em realizar as tarefas. E por que a gente está colocando esse tema aqui? Por que a gente acha que realmente ele é relevante, né, para esse aquecimento do workshop do engenheiro dependente? Porque quando você começa a alçar voo sozinho, você começa a ter um maior número de atividades, um maior número de tarefas, um maior número de coisas que você precisa fazer e de interações com pessoas que talvez antes você não tivesse, quando você estava trabalhando numa empresa, quando você estava num negócio mais terceirizado, vamos dizer assim. Então, você vai começar a ter, por exemplo, interações com clientes que têm as demandas deles. E a gente, quando está no começo, a gente quer buscar atender todas essas demandas o tempo todo, e o cliente tem a agenda dele, e ele vai te ligar a qualquer hora, e ele vai te cobrar o resultado a qualquer hora, a antecipação de um cronograma que já tinha sido pré-definido e acordado, e você vai buscar atender isso. E aí, você deixa de ter a sua agenda, você é a agenda dele. Você é a agenda dele. E por mais que você tente satisfazer, né, enquanto você tem um cliente, 2 clientes, pode ser, mas depois você vai começar a ver que, cara, mesmo com 3 clientes já, você não consegue dar a vazão para todo mundo de uma vez, a menos que você comece a crescer a equipe. E aí, você pode começar a entrar num conflito financeiro, de tarefas e de tempo, para poder administrar tudo isso. Então, é importante você ter essa visão, você abrir a mente para isso, para começar a tomar as decisões, se programar e colocar uma ordem de prioridade. Porque todos os clientes que te ligarem vão estar olhando a prioridade deles e não a sua prioridade. Então, é importante você conseguir equilibrar isso aí, começar a pensar dessa forma para poder equilibrar isso. É claro, né, que a gente tem que entregar os resultados para os clientes. A gente tem que fazer isso, né? Está ali no nosso contrato, está ali no nosso acordo. Mas quanto mais você consegue setar todas as condições no início, quando você vai assinar esse contrato, mais fácil é de você conseguir, né? O cliente, é isso, a gente tem que entender que o cliente vai sempre cobrar da gente que a gente entregue os resultados. Infelizmente, na engenharia, as pessoas ainda não entenderam que você pode, né, passar uma data e esperar chegar o resultado ali. Muitos ainda continuam aquela cobrança diária de uma coisa que está programada para ser entregue daqui a um mês. E ainda não quadra, né, ainda não entende que a cada telefonema que a pessoa que teria que entregar o serviço tem que atender, é um tempo que ela está perdendo, que ela poderia estar dedicando a desenvolver o trabalho. E por outro lado, né, quando a gente não tem esse controle, quando o controle não é nosso, a gente também acaba perdendo no seguinte ponto com relação com o cliente, né? A gente faz o nosso planejamento para entregar o nosso serviço. E aí, muitas vezes na engenharia, né, a gente tem a interação com a equipe do cliente, a própria equipe, a equipe própria dele. Alguma verificação de etapa intermediária que ele precisa de fazer para poder te devolver. E normalmente ele cobra que você devolva no prazo, mas ele não te entrega nesse prazo. E quando ele não te entrega nesse prazo, todo o seu cronograma está quebrado. E aí começam a entrar as lacunas. Porque aí, ao mesmo tempo que, se ele não te entrega, você fala assim, ufa, então agora eu tenho um tempo para poder me organizar, quebrando toda a sua cadeia. Por isso, você tem que ter muito claro, sempre,
saber aquilo ali no seu fluxo e colocar essas condições para o cliente, para que ele entenda, para que na hora que o incêndio chegar, você consiga apagar no momento certo, não é? Não é aquela coisa que saiu correndo no desespero, não. A coisa tem que ser entendida, né? E a produtividade, ela está intimamente ligada com a criação de hábitos. Para começar, então, vamos só setar, né? O que é produtividade? Às vezes a gente vem de um modelo onde o que vale é o número de horas, né? É a ativação, enquanto você está em movimento, só conta isso. As pessoas acabam enxergando disso. Então, se o fulano trabalha 3 horas e o outro trabalha 8, o que trabalha 8 é mais produtivo. Isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Nada mais longe da verdade. Na verdade, a produtividade é exatamente ao contrário. É quanto mais você pode produzir no menor tempo. Isso é aumentar a produtividade. Mas parece que isso está castigado, né? Se você tem um trabalho que ele está especificado para 5 horas e você faz em 2, 3, nossa, o cara está vagabundando. Está vagabundando. Ou então, né? Fez de qualquer jeito. Fez de qualquer jeito. Ou então o líder vai pensar assim, dimensionei mal, ele tinha que ter colocado mais coisa para ele fazer. E aí fica no limite, né? A pessoa está continuamente sendo julgada por uma insatisfação da pessoa que lidera ela, né, com relação a essa produtividade. E se o cara me entregou um serviço de 5 horas em 2, não, então é porque ele podia fazer muito mais. Mas qual é a comemoração dessa pessoa que tem isso, né? Como que essa pessoa pode contribuir mais para o todo com essa visão de produtividade que fez ela desenvolver um trabalho de 5 horas em 2 horas? É por aí que tem que ser o caminho, né? E começar a enxergar isso aí. E produtividade, né, é um tema que me encanta, né? Por quê? Pessoas que têm, né, eu já falei ali um pouco de perfil, né? Pessoas que têm um valor de excelência alto, têm um perfil aonde o perfil principal preza pela excelência. A única forma, realmente, de você conseguir preencher esse valor de excelência, tendo que fazer muitas coisas, é com produtividade. É a produtividade que te permite conseguir fazer mais e melhor, né? No mesmo espaço de tempo. É essa questão. E a produtividade é que ela é também fundamental. Se você está buscando fazer essa transição, né? Eu sou empregada, estou indo agora ser autônomo, ou eu sou autônomo, agora estou indo montar a empresa, montar a equipe, montar a empresa. Foi a produtividade que conseguiu fazer com que a gente montasse empresa, estivesse na empresa e dando aula ao mesmo tempo. E fazer uma filha. Criar uma filha. Mas beleza. E por que a Tati está falando? Porque todos nós temos hábitos, saibamos ou não, né? A questão é qual hábito você escolhe ter para gerar essa produtividade. Normalmente, a maioria das pessoas, elas têm um ciclo, né, de acordar e trabalhar. Agora eu estou no trabalho, então agora eu vejo o que eu tenho que fazer. Isso aí é um hábito. Pode não ser um bom hábito, mas é um hábito. E aí, quando chega no trabalho que ela tem que começar a ver o que tem que fazer, a ver o que ela tem que fazer, ela vai começar a tomar decisões. Decisões que vão se encavalar com as decisões das coisas que aparecem de última hora, com os incêndios que vão aparecendo. E aí você começa a ter que tomar uma série de decisões encavaladas umas com as outras, sem tempo para planejar, sem tempo para pensar. E o que é importante a gente entender aqui? Que o nosso número de decisões, assim como o número de horas do dia, é finito. É isso mesmo. O número de decisões que eu tomo é finito ao longo do dia. Como assim, cara? Se aparecer 20, eu vou tomar 20. Se aparecer 50, eu vou tomar 50 decisões. Tá joia. Só que é a questão de qual a qualidade das decisões você está tomando.
Sabe aquelas reuniões eternas que começam 9 horas da manhã, não tem nem pausa para almoço e vão até às 8 da noite? Essas decisões que são tomadas no final do dia, cara, não e não chegou a conclusão nenhuma. E o que foi definido efetivamente? Quais são as ações que vão sair? E fica lá até 9 horas da noite. Não resolve, porque seu cérebro já não está para concordar. Você não está tomando uma decisão. Você tá... Eu ia falar exatamente isso agora, né? Para você poder lembrar qual que é esse momento. Né? Então, por isso, o vai assim mesmo. E quando é o vai assim mesmo, normalmente a qualidade das decisões, a qualidade dos resultados advindos daquilo ali vai ser sempre muito pior, não é? Então, juntando aí, né, essa criação de hábitos, por que ela está ligada a essa criação de hábitos? Porque para a gente chegar a ser produtivo, a gente precisa de instaurar determinados hábitos para que essa produtividade venha. Porque não adianta você falar assim, então eu vou ser mais... a partir de hoje eu vou ser mais produtivo. Pronto, eu vou trabalhar menos horas, mas eu vou conseguir fazer mais coisas nessas mesmas horas que eu estou trabalhando. E aí, quais recursos você está usando? Quais são as ferramentas? Eu vou simplesmente, então, já que sempre falam que é para poder deixar o telefone longe de mim, eu vou deixar o telefone longe de mim. Pronto, desligado longe de mim. Porque ele não vai me interromper. Não é isso que várias pessoas falam, e a gente aqui também já falou várias vezes. Para você ser produtivo, uma das coisas que você tem que fazer é pegar uma interferência, que é um telefone que toca ali o tempo inteiro, e deixar ele guardado longe de você, porque ele não vai te interferir, você vai continuar focado para poder desenvolver o seu projeto, o seu trabalho, o que for que você estiver desenvolvendo. Sim, é correto. Só que se você não tem um hábito instaurado, se você não instaura esse hábito de deixar o telefone, né, à parte da forma correta, você vai fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, aí você vai começar o tempo inteiro a escutar, mas você não atende o telefone, você não pega o telefone, aí você vai começar no meio do caminho, ir lá, pegar o telefone, dar uma olhada, tá, não tem nada. E aí depois, no outro dia, não tem nada. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai começar a deixar o telefone do lado outra vez, porque vai que toca. Eu só vou olhar se tocar, eu não vou ficar olhando o tempo inteiro. Não é? Então, para chegar a ser produtivo, não é simplesmente pegar e falar assim, ok, tem 10 hábitos, então, que eu tenho que assumir para começar a ser produtivo. Mas você tem que ter a forma correta de instaurar esses hábitos, e inclusive já deixa aí a dica que não são os 10 ao mesmo tempo, porque aí tá fadado ao fracasso, né? Tem que ser aos poucos essa construção, para que você efetivamente alcance o ponto de ser mais produtivo, para que aqueles hábitos fiquem ali, registrados ali no cérebro, e aí eles passam a ser automáticos. E quanto mais automáticos eles são, mais fácil é que você vai efetivamente cumpri-los. É buscar realmente que se tornem hábitos e não ações soltas. Porque... Vai continuar. Solicitação infantil ali. Então, é buscar que essas ações realmente se tornem hábitos. Você tem que buscar a consistência desses hábitos para que, efetivamente, você sinta que está no controle. Porque esse exemplo que a Tati deu aqui, essa questão de você coloca o telefone longe hoje, amanhã, daqui 1 semana, aí você começa a voltar agora eu vou dar uma olhadinha, agora você vai trazendo novamente o seu hábito que está realmente fortalecido no seu cérebro pro normal do seu cérebro. E aí você começa a ter, para trazer esse telefone para próximo de você de volta, você começa a buscar razões. O seu cérebro começa a te justificar. Não, mas você está gastando mais tempo para ir lá, olhar e voltar do que para deixar ele aqui perto de você e dar só uma olhadinha. São justificativas que o nosso cérebro vai colocando para você para
trazer novamente e voltar para o hábito habitual, para o que você tinha. Por quê? Porque assim ele gasta menos energia. Então, o que você tem que buscar é essa estratégia que a Tati estava explicando aqui, para você fortalecer tanto esse novo hábito, de forma que o seu cérebro gaste mais energia para tentar te convencer que o antigo era mais válido do que para fazer o que você quer efetivamente fazer. E aí a decisão está realmente na sua mão. E aí que você sente que você está efetivamente com o controle da sua produtividade na mão. E só dando um exemplo aqui, desculpa antes de você cortar, eu estava finalizando um processo de coaching recentemente, semana passada. E uma das coisas que o coach me falou que foi mais impactante para ele, ele falou, cara, isso aqui mudou a minha vida. Foi exatamente desabilitar os sinais do celular. Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo. Ele desabilitou todos, que foi... As notificações, né? Que foi uma determinação que ele chegou à conclusão no meio do processo, né? Então, isso aí, ele falou, cara, isso mudou a minha vida. E olha que forte, que impactante para uma pessoa falar isso. Ele estava buscando exatamente mais produtividade. Exato. Por que isso, né? O que diferença que faz, né? Qual que é esse impacto? Porque uma das coisas que mais impactam, efetivamente, a gente desabilitar as notificações de telefone, deixar o telefone longe da gente. Porque quando o telefone toca, ou quando chega uma mensagem, e a gente está dentro de um horário de trabalho, ou é alguma coisa que vai desviar o nosso foco, e aí a gente perdeu essa produtividade, ou então, se é alguma coisa relacionada com o trabalho, normalmente é um incêndio que você tem que apagar. Né? É aquele que te liga, você está ali focado, desenvolvendo o seu trabalho, e aí entra um incêndio que você tem que apagar. E esse incêndio, ele vai entrar várias vezes. Por quê? Porque quem é o seu cliente, o seu chefe, o que for, ele não está na sua cabeça, ele não sabe quais são as suas prioridades, ele não sabe quais foram as tarefas que você determinou que você ia desenvolver ao longo daquele dia. E para ele, a solicitação dele é sempre a mais importante de todas. Ele tem razão de pensar isso? Tem. É dele. Só que você também tem que pensar que a tarefa mais importante de todas, ou as tarefas mais importantes de todas, são as que você mesmo definiu que ia desenvolver. E aí o que acontece, né? Qual que é o impacto super negativo de você pega ali, o telefone tocou, você atende o telefone, o cliente te jogou um incêndio para você apagar, e você, naquele exato momento que você escutou aquilo, você vai lá e começa a trabalhar naquele incêndio que você tinha que apagar. Você vai trabalhar nele. As tarefas todas que você tinha determinado, que são as tarefas que você tem que desenvolver para daqui a um mês, para daqui a uma semana, para aquele mesmo dia, para o dia seguinte, elas ficam de lado. E aí elas ficam de lado, e aí o que começa a acontecer é que esses incêndios vão, né, aparecendo, porque aparecem, você não tem essa priorização, e aí você está o tempo inteiro trabalhando na correria, e além disso, o que é pior, você chega normalmente no final do dia, olhando para aquela lista de tarefas que você tinha para fazer, que ela só aumentou agora, ao invés de diminuir, e aí você tem a sensação de que você trabalhou, e de que você não fez nada, que muito pelo contrário, porque ao invés de ir riscando tarefas da lista, você foi só acrescentando tarefas nessa lista. E aí, na hora que chega nesse final do dia, que você tem a sensação de que não fez nada, que você ficou ali apagando o incêndio, o que vai acontecer? Você começa a se desmotivar. E aí começa a entrar toda uma cadeia, que aí você seta o objetivo, não cumpre o objetivo, não comemora porque não cumpriu o objetivo. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa, seta o objetivo. E aí você perde constância, perde foco, perde motivação. E aí está relacionado com o que a gente falou na live de ontem sobre motivação. E o que é importante também a gente começar a entender aqui, né?
que muitas vezes a gente fala assim, cara, apareceu um incêndio lá para poder pagar, apareceu uma de última hora. Aí você fala assim, não, mas é só uma olhadinha, é só dessa vez, então eu vou fazer. E aí você desvia a atenção do seu foco, do que você estava fazendo, e passa a dar atenção naquilo ali, com a ideia, não, isso aqui eu vou gastar 5 minutos. E os 5 minutos se transformam em 2 horas. E mesmo que fossem 5 minutos, o que é extremamente importante que você entenda e reconheça, tá? Isso é científico, né? Isso não é um achismo, é científico. O ser humano, ele é monotarefa. Monotarefa. Ele é capaz de fazer uma tarefa de cada vez. Não tem essa de, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo, né? Eu estou redatando um e-mail, eu estou prestando atenção numa reunião online, e eu estou dando uma olhadinha no WhatsApp. Não tem isso, não funciona assim. Você pode ter capacidade de trocar entre uma e outra de forma rápida, de forma mais rápida. Tem perfis que têm isso, inclusive. Você tem capacidade de trocar de forma rápida entre uma e outra. Aquele tempo de concentração, sai de uma e concentra no outro, mais rápido do que outras pessoas. Ok, mas não de fazer todas ao mesmo tempo. Pois é. E aí, esse tempo que a Tati está comentando, para algumas pessoas pode ser mais rápido, mas independente, é um tempo que você leva. Você está focado em redatar um e-mail, aí soa o telefone, soa, tá certo, né? Toca o telefone, né? Toca o telefone. É uma sinalização qualquer lá, de qualquer aplicativo que seja. E aquilo ali dispara um gatilho em você, de eu preciso olhar. Cara, você já desfocou do que você está fazendo. Só de você ter escutado efetivamente, já te desfocou. E aí você começa a entrar no conflito. Olho ou não olho? Olho ou não olho? Quando você está nesse conflito, você já perdeu o foco do que você está fazendo. Aí você decide olhar. Então você abandona o foco completo que você estava no e-mail e vai lá pegar o telefone para poder olhar. Abre o aplicativo, olha, acaba olhando mais de uma coisa, porque já que você está ali, você olha mais de uma coisa, e distraiu até mais tempo do que o inicialmente planejado, que era só olhar aquele toque específico. Uhum. Aí você decide, então, parar e voltar para o seu foco inicial, que era o e-mail. Então, isso tem um tempo de intervalo, que se você tem muito disso ao longo do dia, esses pequenos tempos somados, quando você assusta, vão dar 2 horas. É assim mesmo, parece que não, mas é assim mesmo, tá? E o que você é capaz de fazer quando você vai abandonando essas pequenas distrações? Quem é 40 mais vai entender o exemplo que eu vou dar. A gente sempre gostou muito de Fórmula 1. E a Fórmula 1, antigamente, que muitos talvez aqui não saibam, era um carro onde tinha marcha manual. Marcha manual, o cara tinha que pisar na embreagem, engatar a marcha, pisar na embreagem, e ele trocava, sei lá quantas mil vezes de marcha, né, numa corrida. E os carros começaram a ganhar muita produtividade, né, ser mais, talvez não mais velozes, mas mais ágeis. Menos desgaste para o piloto, né? Quando essa marcha começou a ser automática, quando os carros começaram a ter dupla embreagem. Por quê? Estava numa marcha, abria a embreagem, encaixava outra marcha e ele já passava automático. Então não tinha esse tempo sem aceleração. O carro continuava acelerando o tempo inteiro, né, com potência o tempo todo. E é isso que você começa a conseguir fazer a hora que você vai eliminando essas pequenas distrações, esse tempo, esse intervalo entre que você para de focar em uma coisa e começa a focar em outra, ele vai diminuindo e vai cada vez eliminando, na verdade. Então, você para e você começa a acelerar cada vez mais no que você está fazendo. Então, quando você tem clareza disso, você, cara, sentou para fazer o e-mail, só vai parar a hora que você terminar esse e-mail. É uma coisa simples assim, mas o e-mail eu vou gastar 2 minutos. Ótimo! Você gastaria 5 se você tivesse com distrações, ou 10. Olha só, um e-mail é um bom exemplo para você testar isso, né? Quantas vezes o seu celular te dá sinais ali, enquanto você está relatando um e-mail que era para ser 2 minutos e acaba virando 10, porque você não conseguiu focar, né? Eu noto muito isso quando eu estou indo fazer almoço e a Juju está aqui comigo me chamando o tempo todo. O almoço não sai. Então, mas é exatamente isso, tá?
você tem essa produtividade otimizada quando você tira essas distrações, por quê? Simplesmente porque você reconheceu e aceitou que o ser humano é monotarefa e ele tem que focar em uma de cada vez, não adianta. E é isso, né? Prepara, porque tá tudo relacionado aí, né? Sempre que você for começar a trabalhar, prepara o seu entorno, né? Prepara, tira essas distrações, minimiza as distrações, o telefone aí, de você não desfocar com o telefone, é só uma delas, né? Mas você pode deixar todo o seu ambiente preparado, deixar sua água, deixar as coisas que você vai precisar para poder desenvolver o trabalho naquele dia, para você não ter que ficar saindo o tempo inteiro, para ele poder te ajudar. Mas ao mesmo tempo, lembra, né? Ah, não, eu não posso beber uma água, eu não posso ir ao banheiro, porque senão aí... Não, eu não posso beber água, porque senão tem que ir no banheiro muitas vezes. E aí eu não vou ser produtivo. Não. A gente sempre falou, vale só... É só um comentário rápido aqui, né? Que se você estar desidratado, se você não está bebendo água, você desidrata e aí você produz menos, tá? Porque é a dificuldade do cérebro de trabalhar aí. E aí, outra coisa, né? A gente costuma falar, nós já falamos aqui em outras lives, em outros momentos, da importância de anotar as tarefas que você vai fazer no dia seguinte, não é? Chegar ali, você, né, já sabe, ou então mesmo, à medida que vai surgindo, né, surge uma tarefa, você enxerga que tem alguma coisa para poder executar, tenha um caderninho, uma folha, o que seja, sempre com você, que você vai sempre anotando as tarefas que vão surgindo, para que você, então, ao final do seu trabalho, você anote quais são, então, as prioridades do dia seguinte. Anotar aí de 3 a 5 prioridades do dia seguinte, programar o que você vai fazer ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, inclusive, com antecedência, né? Separando os grandes blocos, né, os eventos grandes que você sabe que você vai ter naquele ano, já deixa programado. Tudo isso aí vai ajudar a sua produtividade, porque na hora que você for programar as tarefas, né, você tem lá do ano, os grandes marcos do ano, na hora que for programar as tarefas do mês, você já sabe o que você pode encaixar. Na hora que você vai programar as tarefas da semana, você já tem o do mês. Na hora que você vai preparar as do dia, você já tem o que vai ser a sua semana, qual que é o tópico principal da sua semana. Né? Então, isso aí vai ajudar. Então, isso aí a gente já falou várias vezes. Eu nem vou entrar muito a fundo aqui, não, porque a gente tem conteúdo que fala mais a fundo sobre isso. Agora, tão importante quanto anotar quais são as tarefas do dia seguinte e seguir elas ali, talvez o mais importante ainda é você ir anotando tudo que você fez no dia, sejam essas tarefas, né? Se você já tem elas ali, ó, de um dia já tem para o dia seguinte, você já tem anotadinha ali todas que você vai ticando a hora que você for concluindo. E se você fizer alguma coisa extra, além daquelas que você tinha colocado ali, anota ela também. Por quê? Não anota numa folha separada. Numa folha separada a gente acaba perdendo. Anota num caderninho e tem esse caderninho com você. Porque vai chegar um momento, né? A gente tem aqueles dias que a gente fala assim, nossa, mas eu tenho trabalhado tanto e eu não tô sentindo que eu não tô fazendo nada, que eu não tô andando. Porque tem hora que você tem uns trabalhos que são mais desafiadores, que tem mais detalhes que você tem que cumprir, que a meta, né, é para um prazo mais longo. Então, você começa a ter aquela sensação de que eu não tô fazendo nada. E aí, nesse dia, você tira esse caderno e começa a abrir ele e começa a olhar quantas coisas você já fez nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Você vai ver que você realizou muito mais do que você estava achando que você tinha realizado. Que você deu conta de muito mais coisas do que você imaginava. E isso daí é um motivador quase que instantâneo. Por quê? Você fala assim, caramba, eu estava ali cego, achando que não estava fazendo nada, eu estou fazendo muita coisa. Isso daí, eu aprendi com uma amiga alemã, exatamente no momento em que eu estava com um objetivo de mais longo prazo, estava em cima do negócio e parecia que tinha um problema lá, estava fazendo programação, desenvolvendo software. E aí, dentro ali, não vinha, não encontrava o erro, e eu estava dias e dias e dias, semanas, trabalhando em cima daquilo, e não vinha a solução. Eu falei assim, gente, mas eu trabalho, não faço nada.
Aí ela chegou para mim e falou assim, Tati, começa a anotar as coisas que você está fazendo, anota tudo que você está fazendo no dia. Você vai ver que você está fazendo muito mais do que você imagina. E aí eu comecei a anotar. E isso começou a dar mais clareza, começou a dar mais ânimo, e pouco tempo depois eu consegui, com a ajuda de um outro colega, porque eu, baixou aqui a humildade, finalmente, falei assim, tá bom, eu preciso de ajuda. A ajuda de um colega que pegou ali, um outro olhar, chegou, a gente conseguiu e resolveu o problema que estava há muito tempo para poder resolver, eu não tinha resolvido. Mas tudo isso foi, ter ali esse olhar de, olha, eu estou fazendo sim. Por quê? Porque a motivação estava baixando. E assim, na hora que eu olhei tudo aquilo, eu falei assim, caramba, eu estou caminhando. E olha só, fazendo um parênteses aqui, a importância de você estar num ambiente aonde todas as pessoas querem empurrar o barco para o mesmo lado, ou num porto aonde a água vai subir e todos os barcos vão subir juntos. São pessoas que já tinham uma experiência, com certeza, do que você estava passando e te aportou esse conhecimento para você evoluir, e o que talvez você daria semanas para poder conseguir, ou talvez até desistir, ela te deu um insight e isso fez com que virasse o jogo. Para voltar a ter motivação, porque se a gente não está motivado, não dá, não vai mesmo. E isso é uma das coisas para fazer a gente ter motivação. E é importante a gente entender isso, porque o nosso cérebro, ele realmente distorce a informação. A gente confunde, a gente acha que o tempo que a gente vai apagar aquele incêndio ali é rapidinho e não é. A gente acha que a gente chega no final da semana esgotado e que não fez nada e fez muita coisa, só que o seu foco não está no que você fez, o seu foco está na coisa que você ainda não fez. Então, você fica com essa sensação. Então, realmente importante a gente parar para pensar e olhar esse tipo de coisa. O Johnny está falando aqui, o livro Essencialismo, Greg McKeown, fala muito do tema. Foi o livro que mais me impactou em 2020. Eu já ouvi falar desse livro, Johnny. Ainda não li. Mas tá reforçando aqui a minha vontade de ler ele. E aproveitar esse comentário aí do Johnny para poder falar que quem está aqui está em outro nível já. Realmente não está mais no nível básico da engenharia técnica. Você já está num outro nível. Olha só, cara, que nível de livro que o Johnny está recomendando aqui. Olha o nível dos livros que a gente fala nas lives aqui também. Então, se você está aqui, você realmente está buscando um passo a mais. Algo que a grande maioria dos mais de 56 mil engenheiros que registraram o ano passado, fizeram o registro. Isso aí era até metade do ano, só. Olha só. Não consegui achar os registros até o final, não. Tiraram esses registros da página. Então, reconheça isso. Reconheça realmente isso, porque isso aí é o que vai pesar para você na hora de você resolver os problemas que você certamente vai ter na hora de buscar aí a sua independência, de pleitear um posto, de pleitear um cliente novo. Isso aí é o que vai fazer o diferencial. É isso aí que vai te tirar da disputa de preço. A hora que você estiver conversando com o cliente nesse nível que a gente conversa aqui, subconscientemente o cara vai querer te contratar. E se ele não quiser, se ele quiser contratar uma pessoa pelo preço, é melhor que ele contrate para o outro mesmo, porque ele não seria o cliente para você. Então, parabéns por isso, parabéns por estar aqui com a gente agora. Então, como então conseguir ser mais produtivo, Primeiro, você entende a importância de priorizar, para você fazer aquilo que efetivamente é mais importante. Essas 2 últimas semanas eu apliquei uma ferramenta de produtividade com uma coach minha, e ela falou assim, nossa, agora eu consigo enxergar que eu vou dar conta. E ela conseguiu enxergar, inclusive, que ela não precisava de fazer tudo que ela estava colocando na lista dela de tarefas, Uma das coisas que você pode fazer para poder conseguir isso, essa é uma ferramenta longa, eu vou dar aqui as diretrizes básicas dessa ferramenta. Faz o seguinte, lista todas as tarefas que você tem que executar. Dentro da semana, mês, o que for. Coloca todas elas ali. Você vai separar em 4 grupos. Quais são aquelas muito importantes e muito urgentes? Quais são aquelas pouco importantes e pouco urgentes? E aquelas outras que estão ali no meio do caminho entre importância e urgência, Muito urgente, mas que não são importantes. E as muito importantes, mas que não são urgentes.
Depois que você tiver esses 4 grupos separados, aí você vai determinar o que você vai fazer com cada um dos grupos. É claro que as que são muito importantes e muito urgentes, elas são a sua prioridade, né? E aquelas que, de repente, você fala assim, nossa, elas não são importantes, não são urgentes, de repente você fala assim, eu posso esquecer delas, né? Ou então, você vai conseguir enxergar, como foi o caso dessa minha coach, que ela conseguiu enxergar que um pacote que ela tinha de tarefas que eram muito importantes e muito urgentes, ela entendeu que as tarefas efetivamente eram muito importantes e muito urgentes, mas não era importante que ela mesma fizesse. Ela podia contratar, ela podia comprar tempo, não é? E é exatamente isso, né? Quando a gente consegue entender também que para sermos mais produtivos, a gente não precisa de fazer tudo sozinho. A gente pode comprar tempo. E comprar tempo é conseguir delegar o trabalho que você tem que fazer, né? De forma que, eu não posso delegar o trabalho porque senão não vai ficar bem feito, não vai ficar do jeito que eu quero. Delegue sabendo a quem delegar, entendendo como que aquela pessoa vai desenvolver aquele trabalho e fazendo um check se aquilo ali está dentro do que cabe para você, né? Está dentro do seu nível de exigência ali. Com isso, você consegue eliminar um pouco desse tempo do processual, que muitas vezes pessoas que têm um perfil tipo o meu, fica ali que me dá aqui que eu faço, me dá aqui que eu faço. Só que aí, o me dá aqui que eu faço toma tempo porque o trabalho é importante e urgente, ok, é importante e urgente, dá aqui que eu faço. Só que não é importante que a Tatiana mesmo faça. A Tatiana pode muito bem delegar. E quando a gente consegue entender isso, né, e mesmo eu assumindo que eu tenho essa falha, tiveram momentos que eu consegui entender a quem delegar e conseguir desenvolver projetos grandes em espaço muito curto de tempo, por ter essa ferramenta, né, de verificação na hora de receber tudo. Entender como que você faz esse fluxo de trabalho, como você consegue comprar esse tempo. E era isso, né? Você compra o tempo contratando uma pessoa. E para aquelas pessoas que realmente falam assim, não, isso aí não tem jeito, isso aí me dá uma agonia, eu que tenho que fazer, isso aqui é muito importante, e se eu não fizer não vai ficar do meu jeito, e não vou conseguir resultado. Só para pegar alguns exemplos, tá? Pega a grande maioria, quiçá 100% das pessoas que realmente têm resultado, tá? Grandes líderes, grandes multimilionários que construíram impérios do zero. Pergunta se esses caras ficam puxando para eles as responsabilidades. Não, eles delegam para a equipe, eles reconhecem, eles formam a equipe. Eles se preocupam em desenvolver a equipe. Para quê? Para que cada vez mais eles tenham tempo livre para fazer novos negócios, para gerar novas oportunidades. Esse é o negócio, né? É gerar a oportunidade. E se você está executando, ninguém está gerando. Então, delegar é a forma mais inteligente de se ganhar produtividade. E a gente sabe que isso no começo é mais difícil, né? Mais desafiador, usando a palavra correta. Por quê? Cara, porque sou só eu, porque o dinheiro é limitado, porque o tempo é limitado e tal. Tudo bem. Mas o mais importante de tudo isso é a mentalidade. Porque essas pessoas chegaram a ser o que são hoje, né, passando por esse momento, né, de início. Pega aquele cara... que fez o filme com o filho, que ele dormia na estação do metrô, que hoje é... Tá. Como é que ele chama? O ator que interpretou foi o Will Smith. Will Smith. Esqueci o nome, se alguém lembrar, coloca aí pra gente o nome de Howard. Enfim, esse cara, né?
Que pessoa que tinha menos tempo que esse cara, sozinho, tendo que cuidar do filho, dormindo em banheiro de metrô e tendo que trabalhar, abandonado pela esposa, e o cara conseguiu se tornar o que ele é hoje. O que ele tinha? A mentalidade. Né? Em algum momento na vida dele, ele passou a ter essa mentalidade, porque isso aconteceu depois dele já mais maduro. Né? Ele não cresceu assim, senão ele não tinha chegado a estar na situação que ele esteve. Mas a partir daquele momento ali, né, ele teve um clique e começou a mudar a forma dele pensar, e a forma dele pensar mudou a forma dele atuar, e começou a mudar a forma dos resultados dele aparecerem. É isso, é a mentalidade que a gente tem que mudar agora. O resto vai vir como consequência do processo. E um dos maiores erros é pensar que, quando eu tiver lá, então, grande, com equipe, aí eu vou começar a delegar. Aí eu vou começar a atuar dessa forma. Não, é totalmente o contrário. Por quê? Quando eu estiver grande, está lá em cima, tem uma equipe enorme aqui embaixo de você, a distância entre você e o operacional, né, o operacional ali, ó, se subir a mão para aparecer no YouTube, o operacional ali, vai estar muito grande. Você tem que começar quando você está pequenininho ali. Por quê? Você e a pessoa da operação estão muito próximo de você. Então, você pode dar total atenção para ela e passar para ela o seu jeito, já que é assim, né? Não vai ficar bom, não vai ficar do meu jeito. Você pode passar para ela o seu jeito. Que aí, à medida que a empresa vai crescendo, você vai crescendo, o seu jeito vai subindo ali junto com você. O Pietro está falando aqui, ó, Em Busca da Felicidade, Isso, é Chris Gardner. Chris Gardner. Eu estava pensando que é Howard Gardner. Não, Howard é da inteligência emocional. Chris Gardner, isso aí, valeu. Né? Então, é isso, né? E começa, e faça, né? E delegue. E tenha esse controle. E lembre também de uma outra coisa, você quer resultado, não é? Se você puxa tudo para você e você não delega, você está demorando mais ter os resultados. E quebre, assim, um paradigma que tem, tá? Quando você ainda está começando e você tem uma pessoa na sua equipe, duas, aí você fica com aquela sensação assim, cara, mas se eu delegar, eles vão achar que, poxa, será que eu não sou capaz de fazer isso? Que cara folgado, cara, não tem nada disso. É exatamente nesse momento que você tem a oportunidade de treinar como delegar conscientemente. Cara, essa ação aqui, é claro que eu poderia fazer, mas para que eu tenha tempo livre e que eu possa gerar mais negócios, eu vou delegar conscientemente. Olha, fulano, você vai fazer isso aqui agora. Porque o trabalho tem que ser você tem que ficar cada vez mais livre, efetivamente, desse trabalho braçal para você conseguir alcançar essa independência. Então, quando você vai treinando isso conscientemente, eu vou delegar conscientemente por causa disso. E deixa essa voz que fica falando no seu ouvido que, mas você está sendo folgado, mas ele vai achar isso, vai achar aquilo. Cara, manda tomar banho essa voz e faz o que você precisa fazer, que é delegar de forma consciente. Treine isso vai virar um hábito e à medida que você for crescendo, desenvolvendo mais pessoas na equipe, isso vai ficar cada vez mais natural para você e para os membros da equipe, que automaticamente vão fazer a mesma coisa com os outros membros. E é assim que as empresas crescem. E aí, para você pensar, né? Tá bom, então o que eu posso delegar e o que eu não posso delegar? Pensa o seguinte, tá, gente aqui, né? Eu e Johnson aqui. Para que isso aconteça, né? Para que a gente tenha aí publicações todo dia, então, tem uma série de coisas que tem que ser feitas. Tem coisas que a gente pode delegar. Estar aqui não pode. Aqui dentro da live tem que ser a Tati, tem que ser o Johnson. Para que a gente tenha esse tempo, então, para estarmos a Tati e o Johnson aqui, a gente pode pegar outras coisas e delegar para que outras pessoas façam, para que sobre esse tempo, né? A gente tem esse tempo nosso para aparecer aqui. Então, sempre que você tiver nessa dúvida, fala assim, isso aqui é obrigatório que tenha a minha cara? Pensa como se você estivesse aparecendo aí na internet. Tem que ser eu que tenho que aparecer? Ou pode ser uma outra pessoa que aparece e eu só confiro, por exemplo, o que ela fez, tá? Então, pensa muito nisso. Porque é exatamente porque você não tem tempo para nada, é que você precisa buscar
essa sua independência na engenharia. Senão você vai passar a vida inteira apagando Não tendo tempo para nada. Precisa mudar aí essa visão aí. Então é isso aí. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.